sejam bem-vindos a mais um La Persona Cast com Thaís Giubelli e Dri Filippo. Diana Filippo. E hoje a gente tem uma convidada pra lá de especial, minha querida amiga, mais conhecida como Totó. Totó, isso aí. Seja bem-vinda, viu, Totó? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com a Adriana, com a Thaís, para um grande bate-papo. Eu adoro também, não gosto de falar um pouco, né? Nós todas falamos um pouquinho aqui, né? Que aí vai fluindo, mais gostoso. É isso aí. Querida, o que nós vamos abordar hoje? O que de importante você trouxe pra gente? Existe um processo que está acontecendo no mundo hoje de uma agitação extraordinária de todo mundo, né? Todo mundo correndo atrás de todo mundo, é um movimento assim absurdo, e absurdo mesmo, né? Porque a gente não para pensar, a gente não para fazer, a gente simplesmente faz. E a gente está vendo uma grande maioria das mulheres, principalmente, porque, claro, eu até vejo assim, antigamente a gente era presa a um sistema, a uma obediência, a um padrão de a mulher era dona de casa. Eu acho que hoje as mulheres, eu vou apanhar na rua, elas estão trabalhando em demasia e esquecendo que é mulher, que é mãe, que é filha, né? Filha, que também tem uma casa para tomar conta, que também tem que olhar, né? E principalmente a gente carrega uma bagagem não só genética, como hereditária, como um movimento de hormônio feminino, de cuidar, de estar presente, E quantas de nós agora, no momento, eu também me incluo nisso, não estamos presentes no momento, assim, a gente está reunido em casa, a gente não está presente, está pensando o que a gente vai falar, está pensando o que vai fazer, está pensando o que pode ser feito, a gente não está presente, a gente está deixando de viver o momento. E isso eu considero muito triste para o desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual de um ser. Porque a gente tem o ser humano como um todo, a gente tem, eu falo assim, é uma mesa com 4 pernas, física, mental, espiritual e emocional. Nós temos 4 estruturas principais, né? Se a gente tem um físico bacana, ok, tem um espiritual bacana, ok, mental e emocional. Se a gente para e desequilibra um deles, o que eu estava falando, que a gente, quando não foca, não está presente, a gente acaba desequilibrando, a gente perde o equilíbrio. Entendi. E isso é muito preocupante. E a gente está vendo isso direto, né? Direto, aí você vê várias pessoas doentes, ou adquirindo várias doenças físicas, ou até mentais, emocionais, e desencadeia por não estar presente, por não estar vivendo como deveria estar vivendo, entendeu? Sabe que eu tenho visto até, claro que a gente não vai nem citar nome, nada, mas assim, pessoas próximas da gente que não conseguem estar numa conversa com a gente, elas não conseguem estar presente nessa conversa e se entregar. Sim. Você entendeu? Não consegue ser 10% comigo, não consegue ser 10%, quer dizer, só consegue ser 10% comigo, 10% com ela, e a gente vê que até no trabalho acaba buscando outras alternativas, é uma loucura, é uma busca incessante de um monte de coisa que eu acho que nem ela sabe qual é o foco, aonde quer chegar, o que quer com tudo isso. Então, entendeu? E essa busca incessante é uma carência. É, né? Existe uma carência, existe uma necessidade nossa, no ser humano, de estar sendo acolhida e acolher. De dar amor e receber amor. De dar carinho e receber carinho. De dar atenção e receber atenção. Quando isso não vem, a gente fica na busca. E aí você vê quantas pessoas estão em uma busca incessante. Claro. Incessante. E até coisas que da gente mesmo, que a gente não percebe, que você fala assim, nossa, mas por que eu tô buscando tanto isso? Por que eu tô... Qual a necessidade disso, Qual a necessidade né? disso? E a gente corre. Aí a gente fala e morre na praia, porque exatamente. O resultado prático nem sempre é o que a gente almeja, né? Exatamente. Então, eu acho que esse problema é atual. Eu acho que é um problema que a gente, sem querer, está adquirindo cada vez mais. E se a gente pensasse um pouco mais em equilibrar tudo isso, seríamos muito mais felizes. Eu acho que é a tal são os amores líquidos, da sociedade líquida, que o Bauman cita muito, né? E eu acho que isso é geral e acontece também muito essa coisa da liquidez, da volatilidade,
é muito o nosso estilo de vida, que com a globalização, com a internet também acelerou muito essa coisa de estar em muitos lugares. A gente tem muita informação, a gente recebe muita informação, não dá tempo de refletir, de parar, de respirar. Aí tem aquela coisa do fear of missing out, né? O do FOMO, de você tá num rolê, você tá num passeio, aí você entra no Instagram, a pessoa tá em outro, aí, em vez de você curtir o seu, você tá pensando, nossa, ali onde fulano tá, parece que tá tão legal, tal. E isso vem muito dessa sociedade de consumo também que a gente vive, né? Eu acho que o capitalismo também, eu acho que é muito responsável por estar todo mundo assim. Porque a gente precisa ser produtivo o tempo todo. E não precisa, né? Precisa, mas não precisa. Os boletos chegam, né? Então, aí, olha só, você tá num lugar, por exemplo, a pessoa tá na praia. Ao invés dela curtir a praia, tá ali com a família, ou com os amigos, sei lá, ela precisa tirar foto para postar. Então ela fica vendo o ângulo de foto. Coisa de comparar a vida com a do outro. Aí ela fica postando para ver se alguém curtiu, não curtiu. E aquele momento verdadeiro da praia, de descarregar energia, de estar ali inteira, de reabastecer a energia, porque ali você tem sol, você tem areia, você tem a água, ou seja, você tem o calor, você tem a terra para descarregar e você tem a água para movimentar a emoção, ou seja, os elementos da natureza, a árvore, o verde, você está com todo o equilíbrio de todos os 5 elementos da natureza para te fortalecer. E a gente não se entrega. É o que a Adriana também falou da entrega. Você não se entrega, o que acontece? Você fica focando em outras coisas, postando, respondendo e não se entrega. Ou seja, você volta de uma praia, você não descansa, exatamente, você não está inteira. E era o momento, a gente fala, o que é aterrar? Agora vamos ver o positivo disso, né? Porque não adianta só condenar, vamos lá. O que era o positivo? Você andar descalça na areia, você pensar, nossa, meu problema está indo embora, eu estou recebendo luz solar, estou me abrindo para a natureza. Eu vim para descansar. Vim para descansar. Independente, gente, de religião, eu me conecto com o Criador. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Eu me conecto com o Criador, eu trago energia para dentro de mim, eu descarrego a minha energia para eu descansar. Entendeu? Para eu descansar. E as pessoas falam assim, mas eu estou estressada, eu estou cansada, mas ela não descansa. E às vezes você fala, mas você está falando de praia. Você chega em casa, vocês tiram o sapato? Vocês ficam descalços? Você anda na terra, se for um quintal de terra? Você anda na madeira, se for uma casa com madeira no chão? Então, assim, você descarrega, quase ninguém tira o sapato. Não. Eu moro na roça e não saio descalço. Então, você descarrega. Muito difícil. Então, sério? A não ser se eu estiver tomando Eu não sol. gosto de andar descalço, mas assim, na grama. Então, mas olha, a minha mãe não gosta, aí às vezes ela tá estática, ela põe a mão nas coisas, dá choquinho. Dá choque. Tem que colocar Tem que descarregar. Você sabe que uma vez eu, com um problema de coluna, muito tempo atrás, uma senhora falou assim, olhou para mim e falou, também? Olha o seu sapato. Eu tava com o sapato de borracha. Ela assim, e aí? Toda elétrica, e aí? Fica onde? Olha que legal. Era uma senhorinha mesmo, entendeu? Então, assim, olha o conhecimento. Então, a gente... E hoje em dia eu procuro só sapato de couro, baixo para descarregar, que não, você possa... Por quê? Porque a gente precisa, o corpo necessita. Ele tem... Você falou da bagagem elétrica, olha que legal. Só depois vocês voltam, porque eu vou falando, hein, gente? Não, mas assim, olha só, aqui é assim mesmo. Eu vou falar uma curiosidade aqui. O ser humano... ele tem todos os neurotransmissores, né? O que é um neurotransmissor? Ele passa corrente, né? Eletricidade, ele transmite as sinapses do nosso corpo. Então, agora está fazendo a digestão, a gente está pensando, o coração está batendo, o sangue está fluindo, né? Está tendo fluxo sanguíneo. Todos esses movimentos do nosso corpo geram um impulso nervoso. E um impulso elétrico. Esse impulso elétrico mantém uma cidade de 40 mil habitantes, cientificamente provados, acesa por 1 minuto. Que coisa! Olha a corrente elétrica de um ser humano. Agora vamos lá. Por que existe muita agressividade e impulsividade? Onde a gente descarrega isso? Geralmente é num filho, no marido, em uma esposa. Todo mundo descarrega no outro que está na sua frente. Por quê? Porque a gente foi criado, nós fomos criados para quê?
com hormônio masculino dos homens, nós com hormônio feminino. A oxitocina, acolhedor, tal, e o hormônio masculino, mas vamos lá, matar um leão por dia, né? Aonde o homem mata um leão por dia? Se vai no supermercado, compra carne e traz, né? E aonde a gente gasta? A gente não gasta. Então, a maior parte das brigas entre marido e mulher é excesso de energia que não é gasta, que não é... Agora, por quê? Se eu chegasse, ficasse descalço, me permitisse a descansar em casa e vivenciar família, não teria tanta agressividade. Agora a gente faz isso? Não, porque ali eu já vou para um celular, ou ali eu já vou resolver o que eu vou fazer amanhã para adiantar. Exatamente. A gente não dá você bola. Vai cuidar da agenda, volta, você vai... Exatamente. Aí a gente volta lá no primeiro assunto. A gente atropela e cada vez assumindo mais afazeres. Entende? E aí a gente vê na internet várias coisas e fala, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquele curso, vou fazer isso. Você vai acessando mais coisas. Você sabe coisas. que eu andei tendo problema, eu andei entrando no tal do TikTok, menina, aquilo lá é viciante. Entendeu? Porque você olha uma receita, daqui a pouco tem uma pousada bacana para você ir, daqui a pouco você curtiu aquela pousada, começa a aparecer um monte de outros lugares legais. Muito inteligente. Ele é muito inteligente. Entendeu? É assim, é impressionante. E quando você vê, deu meia-noite, aí você vai dormir como se você ficou acesa, se o seu cérebro super tá ligado. Acelerado. Agora a Thaís falou do algoritmo, o nosso cérebro é um puro algoritmo. Entendeu? É um algoritmo mais maravilhoso do mundo. Quando a gente trabalha, e eu trabalho com isso, assim, você vai vendo, ele vai, mexe com uma coisa, que mexe com a outra, que mexe com a outra, e vai indo. E ele vai puxando, e a gente pensa que não, e vai desencadeando cada vez mais situações. Então, esse algoritmo é exatamente igual ao do celular, que você clicou na pousada, de repente a pousada está mandando um monte de coisa para você. O nosso cérebro faz isso. Agora, imagine a gente sem parar, sem um foco, sem um direcionamento de vida. O que eu quero para mim? Manter jovem ou ficar doente? Mas, na verdade, as pessoas elas não estão se situando, elas acham que elas têm um foco, entendeu? Elas acham que elas acham que sabem onde querem chegar, elas acham que tem um foco, quando ao entorno tá todo mundo vendo e fala, meu Deus, a pessoa tá perdida, não acordou ainda, o que tá acontecendo, né? Então, eu acho assim, muitas vezes ela acha que ela tá ali pronta para enfrentar um deserto inteiro e a luta. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas estão perdidas, Totó. Sim, porque quando você começa a fazer várias coisas, você não está fazendo nenhuma. Exatamente. Você tem que ter uma diretriz. Né? Por isso que a gente fala muito, qual o seu nicho, aonde você quer chegar, o que você quer, né? E se a gente for até olhar para o lado da física quântica, se você espalhar, você está perdido nas ondas. Você vai vibrar. Cada dia mais você vai almejar. Seja, outras coisas, outras pessoas, outra situação. Agora, quer ver uma coisa? Cada vez mais essa busca vai ficar né? Agora vamos dar um exemplo disso. Você consegue acessar vários canais da TV ao mesmo tempo? Não. Aí a pessoa fica acessando vários canais, qual ela assistiu? Nenhum inteiro, ela não sabe falar de nenhum. Exatamente. Ou várias rádios, várias frequências ao mesmo tempo? Não. Você tem que... Aí você pode até abrir um leque de vida para chegar melhor aonde você quer. Né? Chegar, você fala assim, eu vou a São Paulo. Tá, se eu quero chegar lá, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de moto, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião, né? Qual que eu chego mais rápido, sei o quê. Aí você pode estudar para ver aonde, mas qual é o foco? São Paulo. Onde você vai chegar? São Paulo. Então, para chegar em São Paulo com segurança, o que eu acesso? Então, aí a gente tem que entender aonde a pessoa quer chegar. Agora, a pessoa quer chegar em São Paulo, no Rio, em Goiás, sei lá onde, nos Estados Unidos ao mesmo tempo, não chega a lugar nenhum. Porque a gente sabe que os dias realmente ele tá muito maluco, né? Sexta-feira, por exemplo, eu tinha 4 eventos para ir, 3 no mesmo horário. Então, quer dizer, eu falei, bom, eu vou começar no primeiro e vou ver até onde eu vou chegar. Mas eu acho importante você passar para dar um abraço no amigo, dar um abraço no outro que está inaugurando e tal. E fui.
devagar e lentamente. Chegando. No terceiro, que está marcado para as 4 também, eu cheguei às 6h30 da tarde. Mas eu cheguei para dar um abraço, né? Mas a gente vê que hoje em dia realmente essa necessidade de estar presente em tudo, de fazer tudo ao mesmo... É um atropelo, é uma coisa que está me deixando E agora biruta, sabia? vou fazer uma colocação. O que você fez por você e para você? A pessoa mais importante do mundo somos nós. Aí, é só pegar esse exemplo, né, que é legal. Claro. Você fez para os outros. Você estava lá para cumprimentar o outro, para alegrar o outro, para satisfazer o outro, por educação e N coisa. Agora, na vida, o que a gente faz por nós? Para Isso é muito nós, legal você falar. para o nosso desenvolvimento, porque o ser humano ele precisa evoluir. Para que eu evolua, eu preciso aprender comigo, com as minhas falhas, com os meus erros, eu olhando para dentro de mim, entendeu? Eu olhando para dentro e observando o que eu preciso mudar e crescer comigo mesma. O que é difícil para eu enfrentar, para eu aprender a enfrentar e melhorar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né, mentalmente, porque isso é uma evolução. Porque se a gente parar e pensar, também independente, gente, de religião nenhuma, quando eu morro, ou eu tô para morrer, ou eu vou morrer, ou que todos nós vamos, mas assim, o que eu fiz? Qual foi meu ganho? O que eu melhorei? Eu parei no tempo? Eu empurrei a vida com a barriga? Só para alegrar todo mundo? O que eu fiz por mim? Se eu tive a oportunidade de estar aqui. Então, e a gente não pensa nisso. A gente pensa em suprir várias pequenas... esse atropelo. Exato. Entendeu? Aí você vai num evento, você vai no outro, aí você vai dar um abraço, aí você tá com fome, aí você para comer, aí você encontrou com o fulano que te chamou para outro lugar, amanhã tem um aniversário. E quando você vê, você realmente acaba não fazendo nada por você. Você acaba fazendo... não, mas eu fiz um curso. Você fez o curso para quem? Para você? Ou você fez um curso para mostrar que você fez o curso ou para tentar ajudar fulano ou ciclano? Então, aí, vamos lá. Aí o que acontece? Aí chega no consultório o quê? Meu marido tá irritado, meu filho tá mal na escola, isso acontece, meu filho não tá dando conta, garararara. O que é isso? Você parou? Você viveu a sua casa? Você viveu o seu marido? Você viveu o seu filho? Você viveu você? Você viveu as suas coisas que você gosta? Muitas vezes a gente não viveu nada disso. A gente não deu conta disso, não vivenciou isso, entendeu? E depois a gente fala assim, poxa, não tem um minuto que eu deite. Às vezes a Lara, minha neta, fala assim, vovó, a senhora não senta. Falei, né? Vou sentar um pouco com ela. Senta. Aí, ontem, até vou falar uma coisa, eu deitei uma hora lá no sofá, que eu não deitei no sofá 1 minuto, não sei porquê. Ela falou, o que tá acontecendo? Achou que tava doente, né? Já estranhou. Ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não tá bem. Por quê, Lara? Tá tudo parado, só deitou. Gente, aí que caiu minha ficha. Porque a gente tomou muito sol. Aí caiu a minha ficha. Ela nunca me vê parada. Olha o que a gente faz. E olha o processo de uma criança em desenvolvimento. Eu ia falar disso, porque eu acordei muito para isso quando eu virei mãe. Porque é aquilo que falo sempre, você pode falar 1000 vezes. É o exemplo que arrasta. Né? Então eu penso muito no que eu quero que o meu filho reproduza dos meus padrões e no que eu acho que não. Isso eu vejo que não é legal. Então eu preciso mudar, porque senão ele vai me ver fazendo e amanhã ele vai fazer. Com certeza. Vai ser ruim para ele. Né? Até na hora, olha lá, que você chegou, você estava em movimento, né? Você chegou e já saiu. Né? Então. Aí, falei, olha o que ele assiste. Eu sentei e já falei, eu vim só te dar um beijo. Então, aí sentou, já saiu. Aí o que ele assiste? Que trabalhar é desenfreado. Você não para. É o movimento que ele entende. O que a Lara entendeu? Que eu nunca paro. Então, eu nunca relaxo. Entendeu? Então, assim, eu só relaxo na hora que vamos dormir quase 1h da manhã. Você entendeu? Então, assim, ela vai copiar aquilo e que horas que houve uma interação? Não houve. Por mais que você tenha participado ali, brincando, tudo, você não está inteira. Porque o estar inteira é trocando.
trocando. Aí a gente vê lá, até correu um filmezinho aí no WhatsApp, o coração mandando energia para o coração, a mente mandando energia para a mente, né? Que assim, que lindo, né? Quem faz isso? Não, de verdade, quem faz isso? Você para pro outro, você olha e você troca. A gente fala, acabou, né? Você não trocou com a pessoa. E nisso, a nossa mente, esse movimento, esse algoritmo processando aqui o tempo inteiro, esse movimento, essa onda, ela vai e ela volta. Então, se eu estou agitada, eu vou puxar a agitação. A gente ganha mais do mesmo que você está produzindo. Se você está nervosa e irritada, o outro vai te irritar, mas não vai te irritar. Na verdade, é você está produzindo aquilo e você vai ver irritação naquilo, vai puxar e vai assumir aquilo. Porque é o que você está lendo. Ou seja, é a frequência que você está, que a gente está. Então, quando a criança percebe a frequência que a gente está, ele só vai comunicar com a gente naquela frequência. Com certeza. Então, se a gente entra e sai, é aquele minuto. Quando é bebê e que fala que o bebê sente, e sente mesmo. Sente. Aí a criança tá ali, de repente um dia que a criança tá, não dorme de jeito nenhum. Aí você vai ficando impaciente, porque você quer que a criança... E parece que quanto mais impaciente você fica, o neném vai ficando agitado também. Aí você tem que respirar fundo, falar, é isso mesmo, na hora que ele tiver que dormir, vai dormir, eu vou relaxar e vou só aceitar que vai ser assim. Aí em 10 minutos a criança dorme. Exatamente, isso daí é impressionante. É a frequência. Como a criança tá ali no seu colo percebendo, você tá agitado, então, a criança tá agitada. Só que a criança, ela saiu do cordão umbilical. Ela tem uma facilidade, um vínculo mais forte de sentir isso. De sentir o coração. Porque ela tá lá na sensação. Tanto é que a gente fala assim, o que algoritmo eu vou desenvolver? O que eu vou desenvolver? O que eu tive de sensação até 2 anos de idade. De sensação. Porque depois começa a decodificação, aí começa a linguagem, aí a criança já começa a usar para ver até onde a pessoa vai. Mas até então, ela tem uma sensação. Então, tem o estímulo, a sensação, e dessa sensação a criança forma uma imagem mental. Minha mãe tá assim, e aí eu fico assim, e aí ninguém dorme. Aí quando ela relaxa, eu relaxo, dorme. Então ela vai tendo essa... E isso vai moldando o nosso cérebro. Eu deitava para contar a história pro João Pedro dormir antes da história. Mãe, termina a história. Agora é o Samuel que conta pra mim, porque ele gosta tanto, que ele decora, querendo, eu não sabia ler. É engraçado, vocês estão falando mas aí disso, ele vai agora ler, vai pouco, antes de vir contando pra também. casa, eu falei assim, João Pedro! Aí ele falou assim, que é, Adriana? Mas é igual quando a mãe ele detesta que chame ele desse jeito, que ele fala assim, para de gritar. Mas Parece- a mãe tá gritando. A mãe tá sabe? gritando. Como que você ensina a criança que ela Mas pode a criança gritar? fala, ensina você gritou gritando, comigo você também. gritou você tá primeiro, bravo foi você comigo, que mãe? gritou Você tá primeiro. bravo comigo porque eu falei, filho, eu só te chamei pra gente poder ir embora, que tava perdendo a hora. Aí ele, ué, o que é, mãe? Você me chamou de filho, eu te chamo de mãe. Você me chamou de João Pedro, eu te chamei Adriana. É muito engraçado. É mas isso é realmente mesmo, isso. essa frequência. E a gente esquece que a gente precisa entender qual a minha frequência. Que frequência que eu quero entrar. O que eu quero fazer do meu dia, do hoje. O que eu quero para mim hoje, para minha vida hoje. Que frequência que eu vou entrar? Você entendeu? Eu vou entrar numa guerra, põe num canal de guerra lá, ou eu vou entrar numa tranquilidade, numa paz interior, para entender melhor. Eu vou fazer essa frequência. Não é o mundo que faz, é a gente que faz essa frequência. Por exemplo, tá aí no bebê. Você tá agitado, o bebê tá agitado. Você acalma, o bebê acalma. Então, assim, essa frequência é a gente que cria. Então, assim, a gente tem que pensar para ter uma vida melhor. Que frequência que eu quero? O que eu quero acessar? Porque quando você levanta, você fala, ai, que droga, já amanheceu, tem tudo de novo. O que eu acabei, que frequência que eu acabei de entrar? Eu acabei de entrar numa frequência, ai, que droga, a máquina, nosso Matrix, ou nosso computador leu droga, o que é droga? Tudo errado, tudo ruim, né? O significado daquilo que não presta, exatamente. Assim vai. E o dia vai ser na droga. Eu acabei de acessar essa frequência. Você É a entendeu? mesma coisa quando você tá, né,
as pessoas com determinadas frequências, se você conviver com uma pessoa que todos os dias aquela pessoa é negativa, né? E vai estar sempre falando, ou você elimina aquilo de uma certa maneira para você não se contaminar, porque você vai viver na mesma frequência. Então, quer dizer, você tem que estar sempre buscando coisas, né, que te estabilize, que as ondas, né? Dizem que nós somos a mistura das 5 pessoas que mais convivemos. Então, assim, as pessoas que você mais está cercado no dia a dia, você é uma mistura um pouquinho de cada um, né? E é mais ou menos isso mesmo, porque a gente está constantemente em troca, né? Socialmente falando, assim. E a gente absorve mesmo. E aí, qual é o trabalho de melhoria? Qual é o trabalho? Você ajudar quem vive com você a diminuir também a frequência. Ou a entrar numa frequência melhor. Entendeu? Você entrando, aí sabe, mas o que adianta eu entrar se os outros não entram? Adianta muito, porque essa inter-relação afeta se você também mudar a frequência. Sim. Então, se você mudar a sua frequência, você também muda a frequência deles. Então, isso é muito importante. Então, essa frequência é muito bacana, por quê? Porque a gente ajuda o outro e o outro ajuda a gente. Né? E o que é mais extraordinário ainda é que o quanto eu posso fazer por mim, como eu posso fazer e como eu posso fazer para melhorar tudo isso na nossa vida. Porque eu falo que o rejuvenescimento, o estar de bem com a vida, o conviver bem, é a gente aprender esses mínimos detalhes. Qual seria o primeiro? Ter um foco e trabalhar em cima do nosso foco. Ou aquela estratégia, aquilo que eu quero, que eu almejo. O que eu almejo? Sabedoria. Que tipo de sabedoria? Conhecimento. Que tipo de conhecimento? Crescer profissionalmente. Em que área da sua área? Né? Em que aspecto da sua área? Aonde você quer crescer? Então, assim, a gente precisa ter um foco. Segunda coisa, eu preciso ter paz interior. Sem paz, ninguém. Por quê? Exatamente. Porque quando existe essa frequência, o que acontece? Se essa frequência não estiver equilibrada para a gente e essa frequência não interagir com a nossa frequência, vai desequilibrar todo o nosso organismo. E desequilibra. Quando desequilibra o nosso organismo, a gente tem dor de cabeça, a gente tem mal-estar, a gente tem dor no corpo, a gente tem dor na perna, a gente tem cansaço, a gente tem dor de estômago, a gente tem insônia e por aí vai. Ou eu me irrito, eu não estou de bem com a vida, né? Ou eu ignoro tudo e também não vou, entendeu? Então a gente acaba desequilibrando a gente. Então assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? É o outro? Se o outro mudar, eu mudo? Não. Somos 100% responsáveis por nós mesmos. Ninguém é culpado de nada. A gente é culpado da gente. Porque é a gente que constrói. Você pode estar com um torturador do seu lado. É você que absorve a paz. É você que tem que trabalhar aquilo. É óbvio que um torturador lá, estou falando, pode ser até pessoas que a gente convive, que atormentam. Se você der bola, você está dando corda, você está injetando ânimo. Ou seja, se eu der corda, eu mando energia para a pessoa. Ela vai dar mais do mesmo para a gente. Entendeu? Se eu ignoro, aceito, aprendo a lidar, eu vou ficar mais tranquila e o outro a gente não consegue dar energia para ele. Então a gente vai cortando. É trabalhoso? É isso que é a vida? Exatamente. Tem pessoas que convivem com pessoas piores e tem gente que vive melhor. Mas esse movimento, e eu acho muito assim, não que a gente esteja num lugar porque a gente tem que estar, mas é porque a gente tem que evoluir. Nada é por acaso, nada é à toa. Tudo é um crescimento. A gente tem que entender que o mundo é um crescimento. A gente está aonde a gente deveria estar para a gente aprender a crescer. Então, mas a minha vida é árdua. Então, como é que você pode se tornar menos árdua? Né? A minha vida é legal, mas... Olha, até eu falei, tem pessoas... Eu já atendi pessoas que tinham tudo. Vamos lá, trilhardária, não faltava nada... Família inteira, hiper triste, com depressão profunda. Não sei o que eu quero da vida. A gente vê muita coisa, né? Muito, vazia. Porque ela tinha que sair do quarto arrumada, porque no café da manhã já estava recebendo pessoas. Aí, e aí assim vai. E aí assim, e ela às vezes, quantas vezes
ela falava assim, eu posso ir de Havaianas no seu consultório? Tá vendo? E muitas vezes vinha com carro blindado de fora, isso há muitos anos, estou falando o nome, aí vinha de chinela havaiana, gente, a pessoa, ela quer viver muitas vezes e não tem oportunidade. Então, a questão não é o rico ou o pobre, eu tenho ou não tenho, somos nós. A gente tem que entender que somos nós. Em outra função, para ser feliz, para estar de bem com a vida, aceita e aprende a viver. Eu nasci assim, tenho minhas imperfeições. Se a minha sobrancelha é feia, se meu nariz é feio, se a minha boca... Aprenda a conviver com ela. Aceita, entende, você nasceu assim, que bênção, que triste ou que bênção, mas aproveita. De alguma forma, a pessoa sempre tem a sua beleza, sempre tem o seu jeito, né? Então, a gente reclama muito, porque o braço, porque a perna, né? Porque a roupa, porque o cabelo, porque não sei o quê. Então, e isso atrapalha muito, muito, muito mesmo. E outra coisa que eu acho absurdo, gente, que assim, que se a pessoa mudasse e melhorar muito, é a questão da idade. Se uma pessoa... não aceita a idade, né? Que tem. Então... Não fala a idade. Não fala a idade, não aceita a idade. A idade é a nossa mente. Não é idade cronológica. Você pode ter 80 anos com uma mente de 30 maravilhosa, aproveitando a vida. 80 nós vamos continuar tomando cerveja. Nossa, mas é lógico. Segura. Mas isso com você entendeu? certeza. Agora, as pessoas, você falou 80, a pessoa chegou a 80. Nós vamos continuar tomando sol, eu tomo. Sol. Tá lá toda mochibenta lá. Ai, esse sol maravilhoso. Não é? Então, às vezes a pessoa com 80 anos... teve até uma história, não vou saber falar o nome, mas que saiu na internet, tudo. Um senhor que tinha 80 anos começou triatlon. Olha que bacana. Entendeu? Porque estava em depressão e ganhou triatlon, várias provas. Então, assim, a idade não interessa, interessa o que eu quero. Agora, tem gente que chega a 80, estou velho. Senta. Não vou levantar porque eu tenho 80. Eu, no caso, se eu chegar nos 80, eu já vou chegar bem feliz. Eu tô trabalhando para chegar nos 80. Eu vou chegar. Ou mais, eu vou chegar, isso aí. Com certeza. Então, mas chegar com a saúde... sol, viajando, tomando isso aí. cerveja. Com a saúde gordo, mental magro, do jeito que tiver que ser. Então, a gente fala com a saúde mental de 30 para ter uma referência. Ou seja, de aproveitar a vida. Você está com 80, você pode viajar, você pode sair, você pode pedalar, você pode. Quem fala que não pode somos nós, que a gente acha que 80 é limite. Da gente programa. É a mente, exatamente. A mente da gente programa agora, tudo. Lembra que tem a mente, a emoção, o físico e o mental, o espiritual? Se o espiritual estiver leve, se o físico estiver sendo trabalhado, se a mente estiver livre, a emoção está perfeita. Meu, só tá faltando regular o físico. Só preciso gostar um pouco mais de academia, que até agora não era necessário. A partir dos 50 se torna necessário. Então eu só preciso dar uma reguladinha. Eu fiquei também um tempão sem fazer academia. Muito tempo. Tô voltando. Voltei no final do ano passado. Eu preciso. Por necessidade. É necessidade, que o corpo precisa desse movimento a água bateu na da bunda, oxigenação. A água bateu na bunda, a gente tem que aprender a nadar, né? Precisa ter musculatura forte. Sofrer lá na frente. Então, então, essas 4 pernas, o físico, ele precisa ser trabalhado para a condução do oxigênio, dos músculos estarem recebendo oxigênio, do corpo. Até a pandemia, eu fazia tudo o dia inteiro, caminhava quase 6 quilômetros lá em casa, aquela correria toda, estava tudo ótimo. Aí parece que você volta a trabalhar, né? Você quer fazer tudo que você não fez, que ficou parado, colocar em dia. Que loucura que é a mente da gente, né? Uma coisa absurda. Aí você fala, para quê? Até que ponto? Exatamente. Né? Vai chegar aonde? Exatamente. Então, eu acho que esse equilíbrio a gente tem que ter. Essa vontade de estar inteira. Tem uma coisa que eu preciso ir pro consultório para você poder cuidar. Tem uns gatilhos mentais que eu falo assim, não, deixa para amanhã. Aí amanhã acontece uma coisa, aí você arruma... Sabe quando você fica arrumando 1000 desculpas para que aquilo não aconteça? Então, essa procrastinação e a gente deixar para amanhã é não ser a sua melhor amiga. Olha que engraçado. A gente, você deixa você para amanhã, mas você vai num compromisso do outro hoje. É verdade. É isso. E aí? O que você está fazendo por você? Olha que legal, porque se a gente pensasse na gente,
A gente não procrastinava pra Olha que gente. engraçado. Porque a gente vai pro outro para satisfazer o outro, pro outro não falar, ou pro outro comentar, seja o que for, é isso mesmo. mas abre mão da gente. E é isso mesmo. E eu tinha falado pro Bruno, segunda-feira de manhã nós vamos começar a academia de novo. Hoje, 6h30 da manhã, eu estava lá em Lorena, deixando a minha funcionária no AME. Fui tomar um café na padaria para fazer hora, fui para o supermercado, acabei chegando em casa 11 horas da manhã. Né? Então, quer dizer, você está sempre pronta para atender o outro, para fazer alguma coisa para o outro, mas para você mesmo, você acaba deixando, né? É porque a gente também tem uma construção social de culpa, né? Porque se você, por exemplo, não sei, no caso, se foi no AME, era uma coisa importante, sua funcionária, tudo bem, uma coisa de saúde. Mas você teria deixado de ir pra academia por qualquer outra coisa que tivessem te pedido, porque se você falasse pra pessoa, olha, eu não posso, porque eu vou pra academia, você passou o resto do dia pensando, nossa, como eu fui egoísta. A pessoa me pediu uma ajuda e eu preferi ir pra academia. Você mesmo vai achar que você tá sendo egoísta, que ir pra academia era uma futilidade diante do pedido do outro, e não é, né? Bom, não é. Agora, olha como irrita mesmo, quando você pede pra uma pessoa, a pessoa não faz. Exatamente. Porque a gente faz. Quando o outro não faz, aquilo consome, né? Por quê? Porque a gente... Aí você fala, aonde está um bom coração, ou relacionado à culpa, assim, um bom coração ou não, você pode fazer. Né? Ama ao próximo, como a ti mesmo. Você também tem que se amar. Exato. E tá ali, ama ao próximo como a ti mesmo. Entendeu? Você deixa o outro, você poderia até ir tomar um café, esperando dar volta no quarteirão para não perder, tá fazendo ginástica, não entendeu? Exatamente. A gente pode adaptar, não é? O academia não significa estar na academia. Isso que a gente tem que entender e ser flexível. Você pode fazer uma caminhada. Você faz uma caminhada para aproveitar. Enquanto tá ali, eu vou fazer uma caminhada, já que eu tenho que esperar. É verdade. Até porque que é muito importante estar em movimento. Eu tava lendo um dia desse, um estudo que saiu, Harvard, se eu não me engano, falando exatamente disso, do quanto é muito mais benéfico você estar em movimento o dia todo, ainda que você não consiga ir com grande frequência à academia, do que levar uma vida, uma rotina extremamente sedentária e ir para a academia durante 1 hora por dia. Não que não adiante, mas assim, essa 1 hora que você está fazendo exercício, diante do resto do dia que de repente você trabalha o tempo inteiro sentado, você faz tudo de carro, é muito mais maléfico. Então, eu lembrei disso agora. Que é isso? Tomou um café na padaria, vai dar uma volta no quarto, fica ali. A minha academia diária, a minha academia diária, é que você não para. É que você não para. Se eu contar, vai comigo pra roça pra vocês verem o que eu faço lá. A gente pega um rastelo, você rastela, eu não fico parada, né? Aí você rastela, aí você pega a pá, você junta mas aqui, isso é muito mais saúde, entendeu? A academia está direcionada uma vida, a um estilo corpo de vida inteiro mais saudável. Focado no corpo. Legal, é ótimo, sem dúvida nenhuma. Mas o ter essa flexibilidade, entendeu? Às vezes você tá assim, você movimenta determinadas coisas, você faz com o pé, e você tá parada, às vezes, no computador. Entendeu? Aí você levanta, faz um movimento, e aí você puxa o ombro pra... Esse movimento, tá acelerada, tá no dia, tá fazendo, e aproveitar, isso é saber aproveitar o dia. Você entendeu? E inclusive nem fica frustrada à noite. Você fala, pelo menos eu trabalhei na terra, eu plantei, eu fiz isso. E isso é assim, quando você pensa, não fui à academia, o seu cérebro está negando você. Quando você pensa, não deu tempo de eu ir, mas eu fiz isso, eu plantei. Você está mostrando para você mesmo que você é produtiva. Então ele vai entender o quê? É que a gente só vê um lado muito negativo, né? A gente só vou fazer academia... Foca no que não deu certo. Exatamente. Não fiz, foi horrível. Acabei que eu não fiz. Mas você fez outras 1000 coisas que equivalem ou até melhor. Né? Porque está ali na natureza. Prazer. Que dá prazer. Então, assim, eu não fui, mas que bom. Eu fiz isso, fiz aquilo, limpei aqui, fiz aqui, arrumei o armário, fiz isso. Então, quando você faz isso, você tem prazer. Agora, o que a gente faz? Ai, não acredito que eu tenho que arrumar esse armário. Detesto. Olha, eu tô puxando para baixo. A energia fica densa, a pessoa fica pesada. Aí ela fala, não tenho nem oportunidade de fazer outra coisa. Entendeu? Use o armário como uma academia. Use a vida como movimento. Movimento é vida.
né? Movimento é vida. Agora, tá sedentário, parada não. Pegando esse gancho que a gente está falando, né? Falando da importância até de exercício, que depois de um certo período, que agora é necessidade e tal. Fala pra mim uma coisa que a gente estava conversando agora, fui cortar o cabelo e estava conversando lá. Aí entrou uma senhora, a minha cabeleireira perguntou da irmã dela com Alzheimer, aos 76 anos de idade. Então, quer dizer assim, super nova, um Alzheimer hiperagressivo que em 2 anos deitou a mulher e acabou com ela, né? E qual a relação, falam muito, que a pessoa que é muito ativa, que lê muito, que trabalha a mente, que não sei o que e tal, que não tem essa propensão, mas a gente está vendo, que as pessoas que estão acometidas desse mal eram pessoas extremamente inteligentes, que mexiam demais com o cérebro. Você vê aí professores de matemática, você vê pessoas extremamente ativas e no fim acometidos dessa doença aí, numa evolução tremenda, rápido. Então, o Alzheimer tem muita relação também com a insatisfação pessoal. Com as frustrações e com aquilo que corta de você e que você não produziu para você. Por isso que quando eu estava falando que é muito importante a gente, na hora que você vai no lugar, e o que você fez para você, porque chega numa época, aí você quer tocar um negócio seu e de repente o outro fala, não vai tocar agora com essa sua idade. E a pessoa frustra, uma fuga é fugir da realidade. O Alzheimer é uma fuga da realidade. Pode ser uma dor, pode ser uma não flexibilidade a vida inteira, não se permitir. Tem muitos que trabalham, porque eu tenho que fazer dinheiro, que eu tenho que pôr dinheiro, que eu tenho que cuidar dos filhos, que eu tenho que... E não é por ele. Ele trabalha para o outro, para o bem do outro, para deixar o outro bem. E o que ele fez por ele? Não fez uma viagem, chega no fim da vida, ele foge. Entendi. Ele se ausenta da vida. Ele sai dali. Tipo assim, perdi minha vida. Entendeu? Eu não vivi. Quantos não viveram? Entendi. Entendeu? Viveram para o outro, para a família. A gente tem que viver realmente para o outro, que somos todos interdependentes, mas para a gente também. Você tem que fazer, porque tem gente que vem, às vezes você fala assim, aquilo, vai cortar um bolo, a pessoa pega a melhor parte, né, que tá cortando lá. Tá, e aí você não fala. Você fala, tô com vontade de comer, me dá um pedaço. E muitas vezes a gente não fala, isso, depois outra coisa, vai aumentando. Então, muitos que têm Alzheimer não trabalharam em função de si próprio. Olha que bacana. E são pessoas trabalhadoras, extremamente trabalhadoras. E aí por que fala que quem trabalha, quem faz isso, não tem Alzheimer? Quando você faz, sabendo o que você quer. Aí você tem o quê? Olha que legal, um objetivo de vida. Você quer concluir um livro, você quer concluir um processo, seja o que for, você quer deixar a sua marca ali, entendeu? Você quer deixar um padrão familiar. Você tem um interesse. Esse não tem Alzheimer. Entendi. Agora, quem trabalhou porque tinha que trabalhar para construir, e existe uma frustração interna, esse pode ter Alzheimer. Entendi. E pode ser um grande trabalhador. Olha que triste. Que triste. Porque passa uma vida sem viver a vida. Entendi. E isso é muito complicado, porque a nossa mente, ela não lê assim. Ela lê o que eu me satisfaço ou o que eu não me satisfaço. Ela lê o que eu trago de benefício para o meu eu, de crescimento, ou o que eu estou podendo de aprender na vida. Por isso que é importante a gente prestar atenção que pessoas, às vezes, que perdem tudo, até financeiramente, de repente recuperam, perde de novo, recupera, perde de novo. Por que isso é um repeteco? Porque não aprendeu a viver. Não aprendeu a entender o que estava acontecendo. Está repetindo a mesma falha. Aí, por mais legal ainda, concluindo, isso foi impresso de 0 a 2 anos de idade. Olha. Exatamente naquela sensação. E ela repete esse padrão de vida. Tanto é que quando chega, isso é um estudo muito grande da neurociência, quando chega numa idade adulta, que fala, nossa, sempre na escola perdi o trabalho, meu grupo não gostava de mim, é um repeteco, só muitos personagens. Tá lá
de 0 a 2 anos, impregnado. Numa sensação que a criança teve, que achou que aquilo era para ela. Que coisa, gente. E é impressionante mesmo. E a gente, se você não aprende, você tem esse repeteco. Aí você fala assim, por isso que é importante é você olhar para você, entender o que está acontecendo e melhorar. Você fica irritado com uma coisa, você fala assim, isso me irrita muito. É muito da gente, né? Isso me irrita, eu nem vou fazer porque me irrita. O que eu posso fazer e de que jeito que eu posso fazer isso que eu aprenda a fazer sem ficar irritado? Porque é um crescimento. Entendeu? As pessoas falam... Já que sempre vai acontecer, já que eu sempre vou ter que acostumar com a... mas aí, exatamente, mas não é acostumar. Eu vou ter que... É uma coisa eu vou ter que enfrentar. É no meu dia a dia que eu vou ser obrigada a fazer aquilo ali, vai. E aí, como é que eu faço da melhor forma? Para eu ter ganho e para o outro ter ganho. Entendi. Para que eu não sofra. E que isso não seja ruim para mim. Porque aquilo que é difícil para a gente é o nosso grande aprendizado. E a gente trabalha com o que a gente tem facilidade. A gente não trabalha com aquilo que a gente tem dificuldade. E, na verdade, a gente deveria trabalhar com aquilo que a gente tem dificuldade de enfrentar. Se eu não tenho paciência, aonde que eu não tenho paciência? Aonde eu tenho que aprender a ter paciência. Senão aquilo vai repetir no outro ciclo. Entendi. Entendeu? Porque eu não aprendi a lidar com aquilo. A hora que eu aprender a lidar com aquilo, aquilo não acontece mais. Aquilo só repete na vida da gente porque a gente não aprendeu a lidar. A gente deixa de lado muitas vezes. Pode ver, uma pessoa casa, separa. Casa de novo, separa de novo. Casa de novo, separa de novo. Aí eu escuto muito. Eu não nasci para isso. Meu dedo de escolha é ruim. As pessoas falam, eu só sei escolher homem que não presta. O que ela não aprendeu? Entendeu? Que o correto é não casar. O correto é não casar. Boa, é isso aí. Não, é isso aí, Thaís. Para de casar. É isso aí. Para de casar e viva você. É isso aí. Porque olha só, tem essa projeção esticar no outro. Num caso assim, X, estou inventando o caso, não tem nem caso. Mas assim, numa situação X. A pessoa casa para o outro ajudar a pagar as contas, para o outro, para sempre ter alguém consigo, né? Para não estar sozinha. Aí não deu certo, casa de novo para não ficar sozinha, para o outro pagar. Não vai acertar nunca, porque ela não aprendeu a viver. Até porque vai jogar dividindo uma casa com o outro não necessariamente significa não estar sozinho. Exato. Né? Aí você acaba descobrindo que você está sozinho. Que você está sozinho. Com certeza. Entendeu? Então a gente tem que entender que somos, quando eu falei 100% responsáveis por nós, é porque tudo isso é um grande aprendizado nosso e a gente precisa. Então, assim, enfrentar as dificuldades é a melhor coisa do mundo. Saber lidar com o nosso não, com o nosso lado ruim, com o nosso lado perverso, é ganho. Porque a gente tem um lado contra a gente. A gente tem um lado que a gente não quer nem olhar, muitas vezes, né? Então, você tem que aprender a olhar, você tem que aprender a lidar, você tem que aprender deixar fluir, aprender a lidar com aquilo. Se aprendeu a lidar com aquilo, aquilo não acontece mais. Se nesse caso a pessoa aprender a viver sozinha, ela não separa mais. Aí Não é? Não, aí quando se ela acontecer dela encontrar alguém e resolver casar, vai ser por outros motivos, mas não porque ela tem essas questões que ela acha que um outro tem que suprir. Quando você tá bem com você mesmo, aí você só vai aceitar estar com alguém que agregue. Sim. Você não tem uma lacuna que precisa ser preenchida. Exatamente. Não, tô com você porque eu gosto de estar com você. Não porque eu necessito que você me ajude em qualquer setor da minha vida. E é isso mesmo, que aí ela aprendeu a lidar, né? Não necessariamente não vá casar, mas ela já está de bem com a vida. Exato. Com ela. Então, a gente tem que entender muito isso para que a gente possa seguir adiante. Quando está bem com você, ela estiver bem com ela não casa. Ela não. Pode até arrumar um namoradinho para sair. Cada um na sua casa. Vai viajar no final de semana e volta. Mas se for bem resolvido, minha filha, não tem porquê. É bom demais. Quem vai querer lavar roupa, se preocupar com a comida do outro, vai. Não, eu brinco assim, ninguém pode perguntar aonde você vai. Não. Ai, é uma pergunta que eu detesto. Nossa, eu detesto também. Onde você vai? Nossa, minha mãe até ri de eu falar, mãe. Entendeu? E às vezes aí meu filho, a Gabriela, minha filha, fala assim, mãe, aonde a senhora vai? Eu olho assim, gente... Agora dá satisfação pra filho. Não, fala sério. Não é onde
onde você vai. Agora, por quê? Porque a gente fala, quando a gente era pequeno, o que você vai fazer, onde você... Esse controle pode fazer mal para mim, não fazer para você, Thaís, não fazer para Adriana, entendeu? Mas pode fazer mal para você, não fazer para mim. Então, assim, o que eu tenho que trabalhar? Isso me irritava muito. Hoje já me irrita muito menos. Eu levo na brincadeira. Entendeu? Onde você vai? Eu já dou uma risada, tipo... Eu queria saber Mas onde antes eu vou. fazia mal. Eu tenho enxaqueca à noite, assim. Porque o corpo vai desencadear aquela toxina que ficou impregnada, né? Então, hoje já não faz mal. Eu brinco para lidar com aquilo, para aprender a lidar com aquilo. A gente tinha uma funcionária em casa, coitada. A gente ia sair, pegava a bolsa, ou eu, minha mãe ou minha irmã, qualquer pessoa de casa. Onde você vai? Aí a gente não aguentou. Infelizmente, coitada, ela era ótima. Onde você vai? Onde você foi? Tudo ela perguntava, era uma loucura aquilo, gente. Ai, meu Deus do céu. E a gente é tão habituado controle. a responder esse tipo de pergunta que eu dou risada agora, que eu tenho um amigo que a gente sai bastante junto, amigo de infância, então a gente fica sempre na mesma roda. E quando a gente tá em barzinho, em restaurante, é um hábito, né? E eu só descobri com ele que você tá ali conversando, né? De repente você pega e fala assim, eu vou ali no banheiro, tá? E aí ele fala assim, não precisa me avisar, Thaís, só vai. Você não precisa me avisar que você vai no banheiro. Aí, de tanto ele fazer isso, eu falei, nossa, realmente, né? Aí um tempo atrás, eu simplesmente, a gente tava conversando, eu saí, fui ao banheiro, no banheiro encontrei outra pessoa, comecei a conversar, uma amiga minha, né? Quando eu saí, ele falou, onde você tava, que você sumiu? Eu falei, você falou que eu não precisava avisar quando eu fosse ao banheiro? Eu fui ao banheiro, Não então, avisei. a gente só dá satisfação o tempo A gente dá sensação o tempo inteiro, tempo inteiro. Pior que dá. Né? Então, e esse porque assim, até uma colocação que a gente se sente muitas vezes culpado ou que tem que dar satisfação, criação, mas isso vem de gerações na nossa vida. Sim. E uma coisa muito legal da gente entender é que nós carregamos a memória de 7 a 9 gerações lá atrás. Que loucura. Na iridologia, quando a gente estuda a iridologia, é fantástico, é né? fantástico. É fantástico. É maravilhoso. Eu não quis desenvolver esse lado, mas eu fiz todos os cursos nas duas linhas alemã. Eu fiz Que coisa. na francesa e na alemã. Assim, uma linha são 9 gerações, outra linha são 7 gerações. Que loucura. Então, por isso que antigamente se viu fundo de olho, né? Porque se ali se lê muita coisa, que é a única célula aberta que a gente tem. Agora, numa criança formada com já 7 anos, você lê tudo que ela pode desenvolver de doença, de emoção, desencadear nessa célula aberta. Por isso que no Antigo Egito colocava uma moeda quando a pessoa morria, para ninguém mais ler a pessoa. Olha. Porque é a única célula aberta, senão você lê a pessoa. Aí a pessoa não pode se defender, põe uma moeda que ninguém vai mais ler, né? Gente, que loucura. Entendeu? Olha que legal, né, a gente observar isso. Você agora sabe que eu fui num médico em São Paulo e era um endócrino, né? E o cara é fantástico. Sim, as televisões lá e na hora ele com o microscópio faz a foto do olho e tal. Gente, assim, descobriu até, o Júnior uma vez andou de bicicleta e acabou machucando, fizeram tudo que você pode imaginar. Então, tem uma hérnia é lindo, não sei o que e tal. lindo, é lindo. Impressionante. É lindo, porque assim, os raios, você vai vendo as fissuras ali, você vai lendo cada uma. Olha, ele viu que eu tinha caído uma obturação minha faz uns 3, 4 dias. E como o consultório da minha irmã é em São Paulo, né? Então, assim, a gente não vai no dia seguinte para lá. E eu tinha consulta marcada, acabei indo tudo. Até o problema no meu dente aberto, ele viu. Mas você lê. Então, eu acho que o governo, enfim, o ideal de vida seria toda criança ser avaliada aos 7 anos para evitar um monte de doenças, né? Porque é uma célula super aberta. Mas aí ninguém ia ficar doente, ninguém ia gostar, né? O sistema farmacêutica ia esse é ficar um outro chateada. assunto, né? É a prevenção, gente ia irritar a indústria. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas assim, a gente lê 7 gerações. Então, assim, é mais garantido, ou até 9 gerações. Então,
A gente traz uma bagagem sutil, numa memória sutil, de N coisas. Que loucura. Então, muitas vezes, a gente tem um repeteco até de muita coisa, porque a gente está trazendo na memória. Você vê que 2 irmãos, mesmo gêmeos, não são iguais. Né? Cada um está desencadeando e desenvolvendo uma memória ali. Então, então, qual o objetivo? Se você começar a observar você, ser sua melhor amiga, eu sempre falo no meu consultório, seja sua melhor amiga, entendeu? Quando você é sua amiga, você observa você, o crescimento é nosso. Porque quando você vence uma situação dessas que a gente conversou até agora, você melhorou e a célula que teve o entendimento não vai passar isso para a nova célula. Próximo. Porque o nosso corpo, ele muda as células a cada 3 meses, do corpo inteiro. Só que a gente... Isso aí é um outro assunto muito legal, porque vai... E nós temos muito tempo para conversar. Próximos dias. Então, assim, o nosso corpo, ele vai mudando as células. Por que a gente fala uma reprogramação cerebral? Porque quando você começa a mudar o jeito de ser, as células vão adaptando à mudança. Mas ela só se adapta à mudança se eu entender o que aconteceu comigo. Então eu fecho ali. Eu fecho um ciclo. Nossa, todo mundo dava satisfação da vida, né? Eu repito. Quando eu fecho, eu não preciso mais dar, né? Eu fecho um entendimento daquilo, eu não tenho mais sofrimento com aquilo. Por exemplo... pessoas altamente preocupadas ou controladoras. Provavelmente vai ter gastrite, problema no estômago, né? Enfim, até intestino, enfim. Aí, quando eu começo a processar melhor, saber que eu não preciso controlar o outro, trabalhar para que eu não fique tão preocupada, eu melhoro aquilo, houve um entendimento de toda a genética sutil para agora, e a minha célula pode não passar mais isso para o meu próprio corpo, e eu melhoro da gastrite, e eu curo, porque senão ela volta lá daqui a não sei quantos anos, entendeu? E aí, porque está mudando, as células estão nascendo, só que elas passam a mesma memória para as próximas. Então, o que é legal? A gente mudar conhecimento, mudar o entendimento da vida, se esforçar para mudar, se esforçar para crescer e se esforçar para lidar com as dificuldades. Porque senão a gente carrega tudo do mesmo jeito. Entendi. Por mais que a gente fale que vai mudar, a gente vai estar com 100 anos fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, o legal é entender o que é difícil, trabalhar a minha dificuldade para eu vencer aquilo, para a célula passar outro entendimento. É muito bacana isso. Por isso que fala, até mesmo voltando lá na academia, que você precisa quebrar a barreira dos 2, 3 meses para o corpo acostumar, né? Isso, porque tem muita gente começa a academia, primeiro mês, segundo mês, para. Não, o seu corpo tem que ter uma memória, né, para poder ter essa mudança. Porque elas vão mudando e vai tendo outra leitura. Entendeu? E às vezes família que carrega um problema de estômago, problema de intestino, e quando você vence aquilo, os futuros não vêm mais. Olha que bacana. Porque aí você entendeu, não repetiu, porque geralmente a gente está repetindo os mesmos erros. Porque a mesma criação e a gente acaba fazendo igual. Porque a gente tem resistência em mudar isso. Uma quebra de padrão. Uma quebra de padrão, de crenças, entendeu? De crenças limitantes. Então, quando a gente vence isso, o corpo muda, o nosso corpo muda para a nossa própria vida e as próximas vai mudar exatamente o quanto eu mudar. Entendi. É muito bacana. Legal. É muito bacana. Gente, tá dando nossa hora aí. É possível. Nem Juro começamos, né? Foi rápido, né? Passou rápido, mas a gente com uma aula tão gostosa desse papo tão bom. Infelizmente, a gente tem que ir. Já deu nossa horinha aqui. Totó, quero te ver mais vezes. Vamos trazer essa cabeça fantástica, esse monte de coisas que é totalmente pertinente. São muitas camadas, né? Muitos desdobramentos, dá para falar sobre muita coisa. Tem muita coisa, nós temos uma geral. Na verdade, dá pra gente falar, ainda temos muito para conversar. Muito. Isso é bom, né? Isso é bom. Eu acho que todo ser humano precisava mesmo, né? Precisava ir num consultório, botar para fora, tentar
se entender mais, porque às vezes a gente acha, mas eu não tenho problema. é um Claro processo que a de gente tem. A gente autoconhecimento, tem alguma precisa coisa mesmo, dentro todo que a gente mundo. precisa botar pra fora e cuidar disso. O né? bacana é a gente entender o que acontece com a gente, Uhum. né? E isso eu acho fundamental. Você entender o que acontece com você, você é outra pessoa. Com certeza. Você Com aprende. certeza. Tem coisas que você fala, nossa. Aí você fala, vai, faz pra você aprender. Aí você olha, você vai lá e enfrenta. É muito legal. Muito bom. Porque você acaba entendendo e isso é excelente. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Querida, Realmente. Prazer foi nosso, muito foi obrigada. maravilhoso. Você deixar o consultório para vir aqui bater esse papo com a gente. Eu que Obrigada. agradeço. Um grande abraço a todos. Gente, beijo para vocês. Por favor, entram aí nas nossas mídias sociais. Deixe o seu likezinho. né? Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. Comentem É. o que vocês estão achando. Se tiverem dúvidas que a gente traz ao tutor uma próxima vez, passa pra ela. Até a gente gosta E é desse importante retorno. porque daí o YouTube entende que todo mundo gostou, ele começa a oferecer O para algoritmo, muito né? mais gente. Entrega É. pra mais pessoas. E, inclusive, eu acho até por o que eles gostariam de ouvir, né? Exatamente. Isso é muito Exato, importante. Vocês viram o que vocês daqui tem querem. milhões de assuntos. É. Aí vocês falam É isso o aí. que vocês têm mais interesse, o que vocês gostariam. É isso aí. Numa Gente, próxima grande oportunidade. beijo para vocês. Totó, muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana, Thaís, que eu agradeço, obrigada. Thaís. Obrigada, gente. Luf. Obrigada, Alex. E até quarta-feira que vem. Boa noite. Beijo. Grande Boa noite. beijo. Tchau, tchau.